Boa noite, meu querido eleitor. É um prazer estar com você, abrindo assim a nossa casa para receber os pré-candidatos, lembrando, pré-candidatos à Prefeitura de Itaperuna. Como você pode ver, o nosso amigo Anderson já está conosco aqui, Anderson Chapoca, mais conhecido, e já nós vamos falar com ele, mas antes eu queria deixar um recadinho para você de um de nossos patrocinadores, que é da nossa Drogarias Mega Barato. Só na Drogaria Mega Barato, aqui você encontra todos os tipos de medicamento, perfumaria, higiene pessoal e também um tratamento especial para sua pele. Entenda um pouco mais conferindo os seguintes produtos: fraldas Pampers Comfort Sec pacote hiper de R$ 89 por R$ 69,90. Kit Pantene shampoo e condicionador R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Tá barato, hein? Com as suas lojas situadas na Avenida Porto Alegre, na Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, no centro, em frente da delegacia, 3824-4988, na Avenida Cardoso Moreira, também no centro, na esquina da Assis Ribeiro, 3824-1000, 3824-1000. Todos esses números que eu te passei, eles são também o WhatsApp, e eles são imparcial nas entregas. É pedir e ligar que vai chegar. Drogarias Mega Barato. Aqui é barato de verdade. Eu queria também, mais uma vez, falar de um de nossos patrocinadores, que é a Casa de Carnes, Top das Carnes. Sua casa de carnes com variados cortes, prontos para o seu churrasco, pronto para você curtir o seu final de semana com a sua família e também com os seus amigos. Lá nós temos kit churrasco, bifes de ancho, picanha, pontinha da costela, aquele churrasquinho sai tinindo, hein? Linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Com os seus telefones 99804-2180 e também com o seu telefone 99973-7837. Top das Carnes é a casa de carnes mais top da cidade, sob a direção do nosso amigo Staizinho. Lembrando que a Top das Carnes está também patrocinando o sorteio que está lá no feed. Então, se você não está participando, dê um pulinho lá no feed do nosso Instagram e assim você estará participando a um kit churrasco. Então, vamos começar a nossa mais esperada entrevista e também lembrando a você, se quiser fazer parte de um de nossos patrocinadores, você pode nos mandar um direct no Instagram ou também fazer contato conosco no nosso e-mail, contato papodepolitica@gmail.com. Mais uma vez, contato papodepolitica@gmail.com. Então, nós vamos lá bater aquele papo gostoso com o nosso pré-candidato a vereador da nossa cidade, Anderson Santos. Olha, tem Santos no nome dele, hein? Vamos lá. Todos os santos. Todos os santos, né? Vamos lá, então. Seguindo, o seu nome, Anderson Santos. Ele, hoje, seu cargo, sua profissão é advogado, criminalista. Isso. Criminalista. Ele reside no Rio de Janeiro, no bairro João Bedin, nasceu no Rio de Janeiro. A sua idade, ele é muito modesto, ele não quer dizer a sua idade, muito novo, né? Muito novo, ele não quer comentar a sua idade. Ele é solteiro, ainda não tem filhos, formado em Direito Criminalista. Seja bem-vindo. Obrigado. Anderson. Agradeço aqui a oportunidade e principalmente me sinto lisonjeado pelo fato de ser o primeiro entrevistado a participar dessa bancada. Muito obrigado. E obrigado também a vocês que estão nos assistindo aí pela participação. Isso aí foi uma moral, né? De ser o primeiro a estar
conosco aqui, estreando assim o nosso programa Papo de Política. Antes de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo na nossa entrevista, eu gostaria de passar para você a lei 9.504/1997, direto do site do TSE, que abrange que todos os pré-candidatos, existem pré-candidatos no momento. Ninguém, no momento, é candidato a nada. É pré-candidato. Então, rapidamente, eu vou estar lendo a lei aqui, e assim será uma dinâmica do nosso programa. Todos os pré-candidatos, até a data determinada, que sentarem aqui nessa bancada, nós faremos o favor de estar lendo a lei. Esse programa está amparado juridicamente e respeita também essas leis. Então, nós estaremos fazendo não só com o pré-candidato Anderson, mas também com todos que estará junto de nós aqui. Então, vamos lá. Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo, que desejam pleitear, pode se candidatar a uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas na Lei 9.504/1997. É permitido, antes do período oficial de programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerada campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. Agora vamos ao que é proibido. É proibido, por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatas e candidatos também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto também fora dele. Então, nós acabamos de ler a lei que vai diretamente a dizer que não existem candidatos no momento, e sim pré-candidatos. Então, iniciando assim a nossa entrevista, nós não poderíamos deixar de pegar e servir o nosso pré-candidato com a bebida oficial do Papo de Política, que é o nosso cafezinho. Então, acabamos de fazer, tá fresquinho. Por sinal, parece estar uma delícia, mas vou ver agora, né? Cuidado pra você não queimar a boca, hein? Muito forte. Cuidado pra você não queimar a boca, hein? Sensacional. Sensacional. Ótimo. Então, estamos aprovados. Então, vamos lá. Nós separamos, você já conhece a dinâmica do nosso programa. Eu gravei um vídeo justamente para explicar a dinâmica assim do nosso programa. E, em primeira pauta, nós vamos realizar algumas perguntas ao nosso pré-candidato Anderson Chapoca. Então, a primeira delas foi: como foi o seu primeiro contato com a política, Anderson? Vamos lá. Olha só, o meu primeiro contato com a política foi logo assim que eu comecei a advogar. Eu comecei a advogar quando eu iniciei na advocacia. Meus primeiros processos foram relacionados à área da saúde. Questão de medicamento, internação, exames. E eu percebi, né, que os direitos básicos que estão na Constituição, eles estavam sendo assim meio que um pouco, né, sendo cerceado a essas pessoas, sendo negado acesso a essas pessoas à saúde. Tanto é que eu digo até que eu comecei como se fosse numa... como é que eu posso te dizer?
não vou dizer caridade, que não seria caridade, né? Mas traçando uma luta assim, em prol disso, né? Eu comecei assim, advogando para essas pessoas, assim, que batia a porta lá do escritório, e eles não cobravam nada, porque eu via as necessidades que ela tinha. Então, se eu fosse cobrar para fazer um pedido de medicamento, de internação, isso daí iria gerar para essas pessoas ainda mais que uma, sei lá, se tornaria-se uma coisa assim, bem mais que difícil para elas. Algo mais pesado, né? Aí eu dificultando as suas vidas, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Como eu percebi que os direitos básicos estavam sendo negados, aí foi que me despertou o interesse por isso. Porque através, né, da política, o campo que você pode abranger é bem maior do que o simples fato de eu estar ali na advocacia fazendo esses serviços. Lógico que é, claro, um serviço assim, de uma... Como eu posso dizer? Imenso, assim, não tem como nem mensurar, né, a grandeza que é a advocacia. Mas assim, acredito que com a política eu iria abranger muito mais pessoas do que aquele número ali limitado. Você começou a algo que seria, aos nossos olhos, gratificante. Exatamente. Né? Justamente por conta de você dar para aquela pessoa o direito que ela tem, porque nem o direito ela estava tendo. É como se eu estivesse fazendo ali uma obra social. Sim, melhor dizer. Mas uma obra social pelo direito que ela tem. Sim, e ela não estava realizando, não estava tendo assim o seu direito. Muito bacana. Então, e como foi a sua entrada na política? Então, a minha entrada é da mesma forma que eu já te falei, como a outra pergunta que você fez. Assim, foi através... Se enquadra, né? Dessas situações que eu... Entendi. Foi meio que uma ponte, né? Uma coisa a outra e fez a ligação à sua entrada na política. Exatamente. Perfeitamente. E você já ganhou alguma eleição? Qualquer eleição, pode ser. Olha, de Grêmio Estudantil na escola. Então, eleições, essas eleições que a gente concorre aqui, política... Né? Essas eleições, não. Passo sempre, a última vez, essa última eleição que teve para vereador, perdi por 8 votos, entendeu? Mas, assim, uma eleição que eu participei, da chapa que eu participei, da OAB, a nossa chapa ganhou as eleições. Hoje eu faço parte do Conselho de Ética da OAB, entendeu? Então, assim, é sensacional, gratificante demais. Entendi. Até porque na vida não é só ganhar, né? Sim. A gente também tem que saber lidar com... Tem que saber ganhar, tem que saber perder. Exatamente. E esse tipo de coisa são coisas pelas quais a gente vai enfrentando dia após dia, né? Eu fiz uma postagem, foi logo após o início de tudo aqui, que se nós pararmos para pensar, a política... ela está envolvida em várias áreas da nossa vida. Sim. Né? É igual hoje para você, lá na época do colegial, né? Na época do Grêmio Estudantil, é feita como? Uma eleição. Exatamente. Quando você está numa escola... É como se nós respirássemos a política. Sim, né? É igual um exemplo. Quando nós estamos estudando, né? Pelo menos em colégio estadual, e você vai pegar e fazer uma eleição de um novo diretor... passa pelo quê? Por uma eleição. Claro, sim. Hoje, o Papa, o sumo pontífice da Igreja Católica, para você eleger um novo Papa, passa por uma eleição, né, junto aos cardeais. E assim também funciona na igreja, em algumas igrejas evangélicas. Né? Para você aceitar ou assim, fazer uma votação de um novo pastor... também passa por uma eleição. Então, assim, sim. A política, se nós pararmos para pensar, não é só entre os candidatos governamentais. Sim, não é só isso. A política está entranhada em várias coisas na nossa vida. É só a gente parar e pensar um pouquinho e analisar. Com certeza. Né? Vamos lá. Uma pergunta meio que duvidosa, mas que é importante... para nossa sociedade. O que você pensa sobre o governo em exercício? Lembrando que nós estamos falando, pessoal, da política local,
Tá? Esse ano, o programa Papo de Política ele vai abranger somente a política local. Tá? Então, assim, porque nós vamos entrevistar várias pessoas, vários pré-candidatos e candidatos vão passar por aqui. E aqui, aí, às vezes, vamos conversar, tal, Lula e Bolsonaro. Não tem nada a ver isso esse ano. Tá? É a política local, política da nossa cidade. Tá bom? Então, assim, a minha pergunta foi em volta do governo que está em exercício na prefeitura de Itaperuna. Tá certo? Então, o que você pensa sobre o governo em exercício? Olha, acredito que o governo hoje, né, ele está buscando melhorar. Acredito também que está alcançando, em alguns pontos, resolver determinadas situações, mas é claro que precisa, em outras situações, né, ser detectado o problema e ser resolvido. Por exemplo, a área da saúde, que embora, né, há muitas reclamações em relação à área da saúde, acredito também que eles já estão buscando soluções e o deputado aí também federal, pouco tempo atrás, eu vi uma postagem dele aí, que ele conseguiu, que ele trouxe, né, para o Hospital São José do Bahia, se não me engano, 3 milhões de reais, entendeu? Assim, não sei o tamanho da dívida do hospital, mas, assim, trouxe algo a fim de, um objetivo de... Melhoria, né? Melhorar o atendimento aí dessa área do SUS. Aí. Entendi. Não, perfeitamente. E, juntamente vinculada a essa pergunta e também a resposta que você deu, na sua opinião, precisa mudar alguma coisa? O que você pensa? Então, ou é o que você acabou de responder também junto à pergunta, né? Precisa ser detectados alguns problemas e tentar aí a solução desses problemas, que acredito que eles estão trabalhando nisso. E vou te dar um exemplo, a área da educação hoje em Itaperuna é uma das melhores, entendeu? Uma das melhores gestões da rede municipal. Gestão, que eu digo assim, das outras que já passaram, esta está sendo uma das melhores. Não que eu esteja puxando o saco de ninguém, entendeu? Mas a gente tem que saber reconhecer o bem feito. Assim como a gente aponta os erros, a gente também tem que... assim, nós precisamos pensar e analisar muito bem, ainda mais nesse ano de política, saber identificar o que piorou e o que melhorou de outros governos passados e desse governo atual. Exatamente. Né? Porque nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que o governo em exercício vai buscar também nessa candidatura. Sim. E no governo passado, embora o doutor Vinícius não possa vir mais no momento como candidato, mas ele está apoiando um candidato, que foi um governo passado. Então, assim, cabe muito bem ao eleitor ver tanto os seus créditos quanto os seus débitos. Né? Porque, sendo o ano eleitoral, nós precisamos fazer essa análise. Nós precisamos identificar o que é certo e o que é errado através do nosso ponto de vista e realizar o nosso voto. Porque, às vezes, a gente pensa assim, o fulano de tal está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo ou outra coisa. Mas você tem o poder de decidir isso. Sim, claro. Na urna, você tem o poder de realizar o seu voto e, nesse período, não esquecendo do passado. Sem dúvida. Entende? Porque, às vezes, você olha para trás e fala, não, peraí, o governo atual está melhor. Não, peraí, o governo passado estava, sem dúvida, bem melhor do que o atual. Então, são coisas que você vai definir na sua cabeça a ponto de você destinar também o seu voto. Porque se cada um tem esse direito, coloque em prática através da experiência também que você está vendo ou que você viu. Né? Eu penso dessa forma. Chapoca, chegamos no Anderson, né? Anderson, Chapoca. Esquenta, não. Na hora a gente sempre, né, fica uma coisa ou outra. O negócio é ele atender. Anderson, então vamos lá. Vamos às perguntas agora da população. Esse é o momento do nosso programa que nós separamos as perguntas que você mandou para nosso Instagram. E assim é uma oportunidade, né, dele tirar as dúvidas dele. Ele vai ter a oportunidade de esclarecer alguns fatos também. Então, caso você queira
na próxima quinta-feira nós também já vamos soltar o nosso próximo pré-candidato que estará junto conosco também, e você também terá o direito de participar mandando assim a sua pergunta. E eu também queria deixar o pré-candidato bem à vontade a ponto de querer responder ou não. Afinal, nós vivemos numa democracia. Claro, sim. Então, fique bem à vontade de querer responder ou não, tá joia? E a primeira pergunta é uma pergunta muito desafiadora para os dias atuais. Claro, muito desafiadora essa pergunta, mas vamos lá. Anderson, e aí? Direita ou esquerda? Olha, nem direita nem esquerda. Respeito a opinião de todos. Sim. Tá? Assim, mas me considero uma pessoa moderada e assim, eu tô mais ali no centro. Sim. Entendeu? Tô mais no centro, porque respeito a opinião da esquerda, respeito a opinião da direita. Isso é ótimo. Embora eu não concorde com algumas, né? Mas eu tenho que respeitar. Não, claro. Eu acredito que... Nem de esquerda extrema e nem de direita extrema. Sim. Moderado. Então, compreensível. A resposta é compreensível, moderado, assim, do pré-candidato. E assim, pessoal, nós vamos respeitar todos que irão sentar aqui. Se amanhã ou depois nós vamos pegar um pré-candidato que ele fala, eu sou de direita, terá o nosso respeito. Não, eu sou de esquerda, também terá o nosso respeito. Né? Ah, não, eu sou de centro, ótimo, também terá o nosso respeito. E da mesma forma que terá o nosso respeito, nós também quer que sejamos também respeitados. Né? Seguindo, vamos para a segunda pergunta. Quando você ingressou na área do direito e qual a sua área de atuação da carreira jurídica? Eu ingressei por volta de 2010, mais ou menos. 2010, 2011. 2010, 2011. Acho que todos sabem, minha área de atuação é criminal. Criminal. Isso. Foram quantos anos que você? 4 anos? 5 anos. 5 anos estudando. Isso. E logo após assim veio se formar e hoje atua nessa área desafiadora. Na área desafiadora, é verdade. Vamos à segunda pergunta, vamos à terceira pergunta. O que despertou o desejo de ser advogado? Conta um pouquinho para nós de onde que veio essa vontade. Não, eu quero ser advogado, eu vou estudar, eu vou correr com isso. Como que foi isso aí? O que me despertou, eu já até falei isso um tempo atrás, né? O que me despertou, eu não sei se você sabe, enfim, eu morei no patronato há muitos anos. Sim. Entendeu? Então lá... Só te interrompendo aqui, eu acho assim, importantíssimo você falar sobre isso, porque às vezes não é em tom de falta de respeito de maneira alguma, mas de superação, sim. A ponto de você também inspirar pessoas. Claro, sim. Né? Porque às vezes a pessoa olha para o lado e diz assim, eu não vou ser nada, eu nunca vou conseguir chegar a lugar algum. Né? E às vezes você contando o que você viveu e até mesmo inspirando isso através da sua história, pessoas vão abrilhantar os olhos através da sua história e querer isso para a vida delas também. Sim. Isso aí é desafiador, mas vale a pena. Você é exemplo disso, né? Então, aí o que acontece? A gente, né, eu morei lá no patronato e tal, assim como toda criança é levada. Não, isso é normal. Aí tinha uma determinada pessoa lá nessa instituição que gostava de pão. Aí tinha também, hoje já é até falecida, né, uma cozinheira que tínhamos lá. Aí viu que essa pessoa trancou a gente no quarto, entendeu? Para poder castigar a gente lá. Aí pegou, o que essa cozinheira lá da época fez? Ligou para a doutora Tânia, que era promotora de justiça, e chegou lá no patronato de surpresa, e viu que nós estávamos todos, eu lembro como se fosse hoje, e viu que nós estávamos todos trancados no quarto. Aí ela chegou de supetão mesmo e pediu para que o funcionário abrisse o dormitório onde nós estávamos. Aí perguntou,
que está acontecendo aqui? Aí eu sei que a pessoa mudou toda o semblante, não que eu estou ensinando eles a arrumarem a cama, etc., mas é mentira, né? Aí a gente já estávamos lá para a gente passar por um corretivo. Sim. Foi aí que, assim, desde pequeno, né, eu vim assim, ter noção do que eu me inspirei assim, até nela, para poder hoje eu exercer a área do direito. Eu vi, poxa, falei, poxa, a mulher chegou aqui, enfrentou, pôs ordem, enfim. Eu sei que nós, no fim da história, não apanhamos, a pessoa foi afastada do patronato na ocasião, e de lá para cá, desde criança, foi um sonho de exercer a faculdade de Direito. Sim. E aí, graças a Deus... E se a gente parar para pensar, de acordo com o que o Anderson está falando, toda a sua história está envolvida em sempre querer mudar a sua realidade, não só dele, mas das pessoas ao seu redor. Através do exemplo que você viveu, você quis simplesmente mudar a realidade da sua vida e da vida das pessoas pelas quais estavam ao seu redor. Então, eu quero, assim, ao vivo, como nós estamos, te dar os parabéns, Anderson. Porque esse tipo de pensamento, hoje em dia, está em falta. Hoje, esse tipo de pensamento, só existe o individualismo. Cada um pensando em si e vida que segue. E a vida nada mais é hoje do que um pelo outro, cara. A verdade dos fatos é essa, né? Então, hoje, a pessoa que tem esse pensamento de ajudar os outros, de levantar uma bandeira ou uma causa pelo próximo, isso aí, nos dias de hoje, é louvável, né? Então, assim, meus parabéns e que você continue, cara, né? com esse pensamento. E agora nós vamos dar uma pausa rapidamente, só para me fazer mais um merchan do Brasa Steak Grill, um novo conceito de almoço com churrasco na cidade. O Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região, com seu prato principal de arroz, feijão tropeiro, salpicão, lembrando, hein, que o salpicão é com maionese caseira, hein? Vale a pena você experimentar, com as carnes variadas de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, hein? Novidade na cidade, hein? Linguiça de pernil, frango atropelado e aquele pão de alho com queijo. Que maravilha, hein? Não perca tempo e peça no Brasa Delivery 99770 2929 99770 2929. Brasa Steak Grill. Impossível pedir uma só vez. Vamos continuar então com nossa entrevista. E agora, mais uma pergunta para o nosso pré-candidato Anderson. Anderson, como foi a sua primeira experiência com a defesa? Explica para nós um pouquinho sobre isso aí. Olha, a primeira experiência, ela foi, como eu posso dizer, foi assombrosa. A minha primeira defesa foi de uma mulher que foi presa com droga, né? E foi assim, como eu posso te dizer, cara, primeiro contato com a defesa, acho que assim, todos que ingressam a primeira vez, a primeira experiência no trabalho, aquilo ali marcou para mim. Eu me recordo que minhas pernas começavam a tremer na audiência, e tal, mas assim, enfim, eu me recordo, falei, gente, eu não posso deixar que essa mulher vá presa. Aí o que aconteceu? No final da história, na primeira, né, enfim, foi uma juíza muito conhecida, já entrei assim, sabe, poxa, essa mulher vai ser condenada. Entendeu? A gente já entra assim, pô, essa mulher vai ser condenada. Porque a pessoa já tem fama, assim, de linha dura, enfim. Mas não vem ao caso. Aí foi. Essa cliente pegou 8 anos, no meu primeiro processo. Aí eu não satisfeito, gente, não tem como essa mulher ser condenada a essa pena. Principalmente pela quantidade da droga, entendeu?
E como uma pessoa pode ser condenada por associação ao tráfico se a pessoa cuja qual ela estava associada foi absolvida? Por que ela foi condenada no tráfico, na associação? Aí não deu outra, recorri, graças a Deus, passou menos que um ano na prisão e guardou o recurso, foi absolvido. E foi liberado. Isso é ótimo, né, cara? O que despertou o desejo de ser advogado foi o que você já contou para nós, né? Sim. Então, os anos passaram e hoje o Anderson está com o seu escritório montado, né, Anderson? Sim. Com o seu no Policenter. Já tem 5 anos que estou no Policenter. 5 anos? E teve outro lugar que você... Tive na Assis Ribeiro, fiquei... Quanto tempo você já advoga? Desde 2000, para ser mais preciso, 2010, 2011. Desde 2010. Nessa luta, né? Incansável. Incansável, né? Corre de um lado, corre de outro. Para nós... Mas é bem gratificante. Não, é isso uma profissão é bom. muito nobre, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço e não me arrependo e não escolheria outra área de atuação do que a área criminal, e a advocacia é a área criminal. Sim, eu acho que o importante a gente ressaltar é algo que a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, aquilo com amor, com excelência, né? Eu acho que aquilo se torna gratificante na sua vida. Porque se você pega para fazer, é interessante demais você fazer o seu melhor. Mas o que dirá você fazer o que você gosta? Aí você vai fazer 10 vezes melhor, porque é algo que você não só já sonhava, mas algo que você já imaginava. Quantas vezes, talvez, você já se imaginou advogando? Né? Tipo assim, mesmo sentado na cadeira de uma faculdade, numa instituição de ensino, né? E mesmo assim, sonhando, já visando lá na frente. Né? E hoje você faz parte disso tudo, não só de um sonho, mas também de uma realização. Com certeza. Né? Vamos lá. Aí é uma pergunta minha agora, tá? Não é pergunta do eleitor, não. Você já pegou algum caso na frente, talvez, né, do juiz lá, que você teve problemas com a pessoa que você estava assistindo? Olha, você está dizendo que... Em questão da pessoa, no dito popular, bater boca mesmo, assim, com o juiz ou algo parecido, não? Foi muito bem instruído, né? Não, nunca tive graça. Me dou bem com todos os juízes da comarca, promotores. E você já presenciou isso de outras pessoas? Não, nem meus clientes também, sempre na área de atuação, passo os conselhos, entendeu? A tese de defesa, como se comportar, nunca tive, graças a Deus, eu tive esse problema. Isso é ótimo porque é uma aproximação Sim. com o seu cliente a ponto também dele não só respeitar as autoridades, mas Sim. respeitar também o seu trabalho. Com certeza. Né? Porque talvez seria algo muito, muito desrespeitoso você correr atrás, chegar junto, ou até mesmo estar junto dele ali e faltar com respeito com você. E até porque ele não iria ser beneficiado em nada com atitude, entendeu? Uma atitude grosseira, desrespeitosa. Ninguém ganha nada no grito. Não, é verdade. Você já trabalhou em outra cidade como advogado ou não? Cabo Frio, tem processo em Cabo Frio. Macaé eu já atuei, mas Macaé eu abandonei o caso na audiência porque nós somos seres humanos. Sim, né? claro. Teve um determinado caso em que eu vi assim, a menina chorando na minha frente, assim, aí eu não me senti confortável em continuar. Sim. Eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, mas eu não me senti confortável em continuar atuando. O juiz também percebeu, o promotor percebeu, aí eu preferi Entendi. abandonar o caso. Não, perfeito. Mas assim, no Rio de Janeiro, atuo no Rio, nas cidades próximas aqui, Pociúncola, Utilidade.
E só para o pessoal de casa que está só para entender um pouquinho mais, a OAB não abrange só um estado, é todo o Brasil? Como que funciona? Então, para você advogar. Eu posso advogar em todo o Brasil. Todo o território nacional. Mas assim, a gente tem limite de atuação de quantos processos temos no Espírito Santo. Eu tenho processo em Apiacá, Muriaé, então assim, eu tenho que ter um limite estabelecido de processo. Sim. Entendeu? Até porque também você tem toda uma logística, né? Para estar indo para lá, vindo para cá, né? E às vezes você tem outros compromissos. Eu tenho um dia um compromisso em tal lugar, só que em outra cidade totalmente diferente. Eu digo que não é nem questão de logística, mas a própria lei impõe esse limite, entendeu? Entendi. Em outros estados. Entendi. Entendeu? Seguindo aqui, nós vamos entrar em mais um ponto da dinâmica do nosso programa, que se chama bate-bola, jogo rápido. Ele vai, o nosso pré-candidato, o Anderson, vai tentar responder as perguntas fazendo aquele bate-bola. Eu pergunto e ele responde, mas com as perguntas um pouco curtas. Mas, se tiver que estender, sem problema, vamos ficar bem à vontade também, porque como é o nosso primeiro dia, né? Querendo ou não, para o pessoal de casa, a gente tem que fazer bonito, né? Claro. Então tem que responder. Vamos lá, o que eu souber responder, estarei respondendo. É isso aí. Vamos lá. Um homem que te inspira. Obama. Você está dizendo que na área política? Não, um homem fora da área política. Um homem normal. Qualquer homem, mas um homem que inspira você. Que já me inspirou e que me inspira até hoje foi o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, sim. Hoje em memória, mas que trouxe muitos ensinamentos assim para a sua vida, sim. Né? Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Sua mãe. Hoje, falando isso, você mora com ela, né? Sim, sim. Perfeito. É uma ótima resposta. Na política, uma pessoa que te inspira. Lembrando que na política pode ser tanto homem quanto mulher. Não tem distinção de sexo. Um político que eu tenho assim, uma certa admiração é o Barack Obama. Barack Obama. Que foi, para quem não sabe, eu acho que todos sabem, né? Mas explicando aqui, foi presidente dos Estados Unidos. Ele foi antes do Trump. Antes do Donald Trump. E agora, em exercício, é o Biden. Por quê? Barack Obama, mas por quê? Uma política de humanidade, né? De respeito ao próximo, sei lá, eu vi nele assim, ele um grande político. Um grande político. Realmente, nos Estados Unidos, na época, o mandato dele foi muito bem aprovado, né? Na época, e junto da sua esposa, até saiu uma matéria certa vez que foi um dos presidentes que foi o mais humano. Sim. Né? Se eu não me engano, essa coluna foi do Globo, se eu não me engano, que eu estava lendo certa vez, mas que por essa parte humanitária o Barack Obama liderou no governo dele, foi muito bem aceito nos Estados Unidos. Eu só não entendi porque ele não tentou a reeleição, né? Eu acho. Ele tentou? Eu acho que foi 2 vezes. Tentou, mas aí Salvo engano, acho que foi 2, né? Foi 2 seguidas, né? Entendi. Aí depois não tenho. Entendi. Mas também já consegui. Talvez ele é um objetivo que ele já tinha alcançado e não quis mais. Eu também não sei, mas não tenho certeza quanto a isso. Não sei se a lei americana permite, né, mais de uma, 2. Não, eu acho que, se eu não me engano, são 2. Aí depois não pode vir a terceira vez. Aí logo depois, se você quiser aí você pode novamente. Vamos à próxima pergunta. É uma pergunta também desafiadora. Desafiadora antes. Vamos lá. O melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? Olha, qualquer nome, eu só posso dizer um nome.
Se eu falar para você aqui um nome, eu estaria sendo... limitado. Não, eu estaria, assim, sendo... Como é que eu posso dizer? Não é a palavra hipocrisia não seria adequada. Aliás, não estaria sendo justo com os demais. Sim. Se eu disser um nome aqui, entendeu? Então, assim, se eu falasse, o fulano, eu estaria sendo injusto com os demais. Então, eu prefiro... Você prefere não falar? Nenhum nome? Nenhum? E se eu te der uma oportunidade? Eu acredito que cada um governa a sua maneira. Vamos supor, o fato de A governar de uma forma vai me desagradar, mas vai agradar B. Sim. Aliás, vai agradar você. Então, assim, nem Deus foi... Nem Deus... assim, para todos, nem Deus foi assim... Mas aí, na sua opinião, você não quer... Na minha opinião, não. Assim, eu não tenho... Nem arriscar. Nem Entendi. Não quero ser injusto. Entendeu? Não, tá certo. Hoje, se nós pararmos para pensar, é claro que essa é uma das perguntas do nosso programa, e que faz parte do roteiro, pensado também, né, totalmente com carinho para estar aqui entrevistando a você. Mas se nós pararmos para pensar, cada político, estou falando a nível de prefeito, teve a sua participação no crescimento da cidade. Né? A gente colocou aqui porque, às vezes, a pessoa se identifica com uma pessoa mais do que a outra. Mas, em questão a nível de crescimento da cidade, todos que passaram teve o seu ponto positivo e também o seu ponto negativo. Mas a cidade em si, né, teve resposta de todos eles. Não, um foi importante na área da construção civil, outro foi importantíssimo no setor da saúde, outro na infraestrutura da cidade. Isso tudo, se a gente falar e concentrar em um político só, nós vamos ser hipócritas a ponto de falar somente de um. É o que você está falando, né? Eu vivenciei pouco tempo, mas eu escuto de pessoas mais velhas que na época, quando o Claudão era prefeito, ele teve muita credibilidade na cidade. Sim. E isso aí que muitas das vezes hoje o político tem dificuldade de ter simplesmente a credibilidade. Então, eu, assim, no meu ponto de vista, na minha singela opinião, acredito o seguinte, que puxar responsabilidade apenas para o prefeito seria-se de uma irresponsabilidade assim, tremenda. Por quê? O prefeito ele vai atuar com as armas que ele tem. Sim. Entendeu? Eu não estou defendendo nenhum prefeito, estou dando a minha opinião. A época que o Claudão foi prefeito e a época que nós estamos agora atual, são totalmente diferentes. Passaram muitos anos. Eu acredito que a Câmara ela tem um pouco da sua responsabilidade, porque a partir do momento que você não faz uma lei que acompanha o desenvolvimento social, geográfico, então a gente vai ficar estagnado. Sim. Entendeu? A Câmara ela não pode ficar limitada naquela lei antiga, tem que procurar evoluir. Então, assim, querer só culpar o prefeito... É interessante que a Câmara ande de comum acordo com o governo, mas, ao mesmo tempo, não deixando de fazer o seu papel de fiscalizar. Até porque o prefeito executa aquilo que a Câmara aprova. Sim, exatamente. O prefeito ele obedece à lei. Sim. Que os vereadores aprovaram. Então, entendeu? De fato... jogar a responsabilidade para um só é muito fácil. Sim, e de fato, assim, são coisas pelas quais é um caminho, só que se você estiver andando na mão, ótimo. O que é complicado é a Câmara na mão e talvez o governo na contramão. Exatamente. E eu penso também, acho que qualquer pessoa que administra uma empresa ou não tem a sua certa dificuldade. Sim. Entendeu? Claro, a gente também não pode passar a mão naquilo que é errado.
Claro, não. Entendeu? Não estou falando aqui, fulano, eu estou defendendo uma pessoa que está errada. Não, estou falando nada disso. Estou falando das questões, das dificuldades que a pessoa tem em gerir um estado, um município, um país, enfim. Então, assim, querer puxar apenas responsabilidade para o outro e não trazer a nossa parcela de responsabilidade. Então, sim, eu disse aqui, pessoal, sobre a pessoa do Claudão, porque, assim, eu escuto muitas histórias, né, da época, e o que me veio à mente sobre essas histórias que me contaram é que ele ficava em torno do seu trabalho, né, como prefeito, e ao mesmo tempo, ao findar do dia, ele não abria mão de fazer a sua caminhada no calçadão. Então isso aí é mostrar credibilidade. sim, por andar no calçadão e as pessoas pararem, ô seu prefeito, e conversar e bater um papo e interagir. Esse tipo de coisa são coisas que você não se vê hoje em dia. É claro que, fazendo a observação que você fez, nós estamos em tempos difíceis. Os anos já não mais são os mesmos. Hoje, a maioria dos políticos, aqueles políticos que estão em cargos, normalmente, eles precisam andar com seus seguranças, precisam andar com suas escoltas, porque hoje as coisas já não são mais como antigamente. Né? Ele andava no calçadão e tinha o prestígio de toda uma cidade, porque os tempos eram outros. As coisas eram muito mais tranquilas e nós sabemos disso. Né? Então, assim, o mundo está de cabeça para baixo, digamos assim. Né? Mas que venhamos ter como exemplo a credibilidade. Sim. Porque isso mostra credibilidade. Por ele estar no meio do povo, por ele andar no meio do povo. Né? E fazer a sua caminhadinha toda vez no calçadão e pessoas parando com ele, conversando com ele. Isso aí, hoje em dia, não tem preço, cara. Com certeza. De você pegar e sair e receber aquele abraço fraterno, aquele diálogo, aquele acalanto no coração, a ponto da pessoa falar, olha, você está fazendo um bom trabalho. Isso é uma coisa gratificante, muito gratificante. Né? Então, assim, eu só quis pontuar isso aqui porque pessoas falam de uma boca muito boa dele, né? E temos vários exemplos na cidade aí, como a ponte que ele realizou, né? Como aquela parte do esgoto ali, da SEAB ali, que foi totalmente separado. Parece que foi ele que fez também. Entendeu? Então são coisas pelas quais que... Né? Então, acredito que pelo fato de, na verdade, ele ter sido está sendo assim taxado como o melhor prefeito, pelo fato dele ter iniciado a construção de Itaperuna. Sim. As estruturas. Itaperuna, eu fico vendo fotos antigas aí, entendeu? Naquela época, tudo era novo, digamos assim. Tudo era muito novo. Tudo que se construía, tudo que se fazia. Né? Então, por ele ter ficado no início de tudo, né? Talvez isso aí tenha uma representatividade maior. Ele ter iniciado, né, a construção e tal. O Claudão fez isso, fez aquilo e tal. Mas também a gente também tem que ver, olhar para trás e ver, poxa, antes, acho que as coisas eram bem mais difíceis do que agora. Sim. Poxa, agora é uma facilidade tremenda. Hoje é fácil, né? O negócio você não faz. Pois é, entendeu? Assim, hoje nós temos aí, para fazer um calçamento, ter um maquinário, antes não era. Na época era difícil. Braçal, eu lembro então, assim, que pessoas comentaram também, e comentam até hoje, em que ele chegava na loja de material de construção e falava, olha, eu preciso de 50 sacos de cimento para fazer uma ponte. E as pessoas tinham aquilo ali como tipo assim, um convite a fazer parte daquele sonho. E no caso, várias coisas, entre pontes, entre outras coisas, barragens, foram feitas também dessa forma. Pois é, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estive conversando com uma pessoa, né, pedindo, poxa,
vocês não vão levar calçamento na minha rua e tal. Você falou, Chapota, nós temos que, assim, não é tão simples levar o calçamento na sua rua, porque tem um convênio, tem que passar por um convênio, uma série de coisas e tal. Eu penso assim, gente, por que não acaba com essa burocracia toda de ter que, sei lá, tá vendo que a rua que precisa... Pode ser de uma forma mais simples. Pode ser... Pode melhorar a situação e, enfim, é difícil. Pode ser de uma forma mais simplificada e pode ser de uma forma mais rápida. Uma forma menos burocrática. Menos burocrática. Entendeu? Uma forma menos burocrática do que... Poxa, é igual assim, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa até disse para mim, às vezes as pessoas, lembrando que eu não estou dizendo somente desse governo em específico, isso aí é uma coisa que atinge todo o Brasil. Todo o Brasil isso aí atinge. Uma pessoa que às vezes fica numa fila aguardando um exame, aguardando uma consulta por um mês. E muitas das vezes não consegue. Muitas das vezes não consegue. Um mês para uma consulta e talvez um mês para um exame. E muitas das vezes não é correspondida. E isso aí, se a gente não olhar para esse tipo de coisa, a gente vai pegar e fechar os nossos olhos a ponto de justamente levantar aquela bandeira em que você estava falando. É direito da pessoa, é direito do povo, e esse direito não chega. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, né? Eu vou falar um, mas não vou falar outro. Sim, ou se não quiser também citar nomes, fica à vontade também. Para não dar margem para as pessoas. Não, sim. Mas teve uma pessoa que precisou fazer uma cirurgia, que a pessoa já estava prestes a... Cantar para subir, né? Aí o que eu fiz? Foi, poxa, vou esperar. Às vezes, vou negar, porque às vezes as pessoas também procuram, né? Pelo fato, você é advogado, você tem que contar, cara, pelo amor de Deus, liga para poder tirar minha mãe daqui, enfim, está correndo risco. Porque a pessoa, quando está com um ente querido ali numa situação vulnerável, ela busca todos os meios para poder salvar ou fazer com que aquela situação ali ela para sanar aquele problema que existe, exatamente, né? Exatamente. Aí a pessoa me procurou lá no escritório e falou, olha, não vai dar tempo de esperar boa vontade dele. A pessoa já mostrou, já foi, tem que aguardar, não sei o quê. Eu fiz, montei o processo rapidinho, sei que era uma cirurgia caríssima e tal. Montei o processo, fui lá, despachei com o juiz deu 24 horas para que a prefeitura tomasse providência, arrumasse hospital, cirurgia, ou que desse o valor da cirurgia para que a pessoa fosse atendida de pronto atendimento, né? Mas, cara, foi assim, eu entrei em 5 dias, graças a Deus, resolveu a situação. Resolvido. E assim, e às vezes... São coisas, cara, que você vê. Por que se obedece uma determinação judicial, para uma ordem judicial, as coisas com rapidez se resolvem? Tem vaga no hospital, tem tudo. Por que para evitar isso, por que já não pega? Tem vaga. Mas é aquele famoso ditado, né? É o carro apertado, é o que anda. Se por acaso não apertar... Exatamente, mas não vai. Eu já penso assim, será que isso é o quê? É o sistema burocrático que faz com que isso aconteça, entendeu? Então, assim, eu acho também, cara, já aproveitando o ensejo aqui, né, que a gente está nesse bate-papo aqui, acho que falta também um pouco de empenho da Câmara em resolver essa situação de internação, essas coisas assim, entendeu? Se saber o poder que tem sobre suas mãos, né? Exatamente. Por que não executa da melhor forma possível, exatamente, né? Cara. Se souber exercer esse poder que tem em mãos, posso te garantir com plena certeza, sem medo de errar, que hoje Itaperuna não se encontrava
Da forma, né? Nessa situação, entendeu? Não estou dizendo que é o prefeito, que é culpa do prefeito, dizendo que a responsabilidade também recai sobre a Câmara. Não só sobre o prefeito. É igual eu te falo, o prefeito trabalha com as armas que ele tem, entendeu? Trabalha com aquilo que é aprovado lá. Hoje você acha que nós precisamos de pessoas mais sérias na Câmara dos Vereadores, mediante a esse ensejo em que você está falando? Eu não vou dizer séria, de pessoas sérias também, mas eu acho de pessoas que têm responsabilidade. E respeito. Exatamente. Porque se muitas das vezes, até mesmo na política governamental, se nós não nos colocarmos no lugar do nosso próximo, exatamente, isso muitas das vezes a gente só tem um olhar limitado. A ponto de não, fulano de tal, não... Cara, se você não pensar no outro, entendeu? Eu acho assim, o meu ponto de vista, hoje, as pessoas que estão entrando na política, é claro que isso aí envolve quem já ganhou a política. Então, as pessoas pelas quais que estão na política deveriam aprender uma coisa. Política, você faz, não é de 4 em 4 anos. Política você faz todos os dias. Porque, infelizmente, nós temos hoje um meio que, eu vou ficar 3 anos sem fazer nada e no último ano o candidato aparece, ou o pré-candidato aparece. E isso é uma coisa que o povo está cansado. Isso é uma coisa que... olha lá, já vem o cara. No entanto, que alguns pré-candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, já circularam algumas informações que não vão realizar corpo a corpo em alguns bairros. Por quê? Porque já foram em determinados bairros e não voltaram mais após a política. E os moradores disseram, não volte aqui. E esse tipo de coisa, Anderson, é uma coisa muito séria. Porque, querendo ou não, você faz política só naquele período. Ganhou, acabou. E a gente não pode tratar dessa forma. Não pode ser desse jeito. Porque aonde que ficam as pessoas que mais precisam em certos momentos? Exatamente. E é como você deu um exemplo. Cara, ali tem famílias. Ali tem pessoas pelas quais que também passam mal, que precisam de uma cirurgia, que precisam de uma coisa mais rápida. Entendeu? É o que você falou. Não vamos colocar essa carga somente no prefeito ou no prefeito em si, não. Mas numa Câmara séria. Numa Câmara pela qual você vai olhar e falar assim, peraí, está fazendo por um intuito político ou está cumprindo o seu papel como vereador? Esse tipo de coisa são coisas que de 4 em 4 anos você tem que voltar lá, cara. E assim, não dá para pensar na cabeça de uma pessoa que faz o seguinte, eu vou naquele bairro lá. Se eu fui lá, eu ganhei, eu não volto mais. Aí só que depois ele vai ter que voltar. Daqui a 4 anos. Então, acredito também na seguinte hipótese. Ainda que ele não volte lá, naquele lugar. Mas se lá no plenário, se lá na Casa Legislativa ele buscar atender a coletividade, vereador não é só para estar ali, eu quero uma moção de aplauso. Vereador é para fazer um projeto, botar debaixo do braço, ir para Brasília, atrás de recursos. Entendeu? Eu lembro que quando eu estava candidato a deputado, que eu fiz, eu estava lá com o Felício, nós participamos de reuniões lá e tivemos reunião, não sei se foi com o ministro de desenvolvimento, o secretário, alguma coisa assim. Ele falou assim, gente, dinheiro é o que não falta nesse ministério. O que falta são projetos do município para que esses recursos sejam implementados.
Então, assim, muitas das vezes as pessoas, não sei, escolhem o seu candidato de uma forma, não sei dizer, mas, enfim, não pensa que daqui a 4 anos a família, ele, a mãe, o irmão, entendeu? Vai precisar de uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa séria, compromissada, entendeu? Então, assim, é uma situação complexa, entendeu? A gente não tem como aqui também eu ficar falando o porquê que um age dessa forma, o outro age de outra forma. Enfim, isso aí é de cada um, e cada um tem que trazer também a responsabilidade para si. Não culpar também só aquele vereador que está lá, não só o prefeito, e tem que olhar para si e falar, poxa, eu fiz uma boa escolha. É exatamente o que nós estávamos conversando no início do programa. Exatamente. Né? A pessoa tem todo o poder sobre suas mãos através do seu voto. Para você analisar na sua cabeça, junto de outras pessoas que podem ou não votar naquele candidato. Sim. Você talvez discutir ou conversar com outras pessoas, isso é tranquilo. Só que você está com poder sobre as suas mãos. E você vai escolher aquilo que você quer. Porque amanhã ou depois, poxa, eu votei no cara. Eu votei no candidato tal. E o que o candidato tal está me representando? O que ele está fazendo, né, dentro da política? Então, assim, que você pense muito bem antes de votar nessa eleição, nesse ano eleitoral, porque o poder está sobre suas mãos. Exatamente. O poder está sobre as nossas mãos. Então, que nós possamos potencializar isso de uma forma a ponto de falar assim, não, o culpado é ele. Não. Que nós possamos também olhar para nós e falarmos, não, peraí, eu vou fazer uma escolha consciente. Eu vou fazer uma escolha pela qual eu vou encher a boca, digamos assim, para falar do meu candidato depois. Né? Então, que nós possamos, sem dúvida alguma, prestar muito bem atenção. Nós, eleitores, também temos a nossa parcela de culpa. Temos, sem dúvida. Porque, sei lá, eu imagino assim, poxa, coloquei a pessoa, votei na pessoa. Aquela pessoa me representou nesses últimos 4 anos da maneira que deveria? Não representou, então. E cabe ressaltar também que isso é sempre uma renovação. Exatamente. Você vai votar em uma pessoa, daqui a 4 anos tem uma nova eleição. Nessa nova eleição, você vai olhar, né, para o passado e vai fazer justamente a pergunta em que o Anderson falou. Como que o político que eu votei há 4 anos atrás se portou mediante ao voto que eu dei? Como que ele fez a sua política nesses 4 anos? Entende? Sabe por quê, Jabal? Porque, olha só, eu vou dar a minha opinião, tá? Não tem nada a ver com o Anderson, mas a minha opinião. Eu acho uma coisa eu acho uma falta de respeito, digamos assim, que quando chega o ano eleitoral, você entender um pouco do que eu vou te falar, e você já deve ter visto isso. Chega ano eleitoral, aquela pessoa que vai vir como pré-candidato vai para a rua e começa a mostrar o que a prefeitura não fez, o que a prefeitura não faz, jogando toda a sua culpa no prefeito. Eu já vi e tenho visto até mesmo alguns pré-candidatos com o celular na mão filmando, só que qual que é uma observação interessante que a gente deve fazer? Por que ano passado ele não fazia isso, cara? Por que ano passado o pré-candidato não estava na rua tirando foto do buraco aberto, marcando talvez ou mostrando para a prefeitura e pedindo uma mudança? Por que ele tem que fazer isso justamente no ano eleitoral? Para puxar voto para ele, cara? Eu penso assim, né? Do meu ponto de vista,
Você cobrar é normal. Sim. Você cobrar é direito. Exatamente. Agora, por que você vai fazer isso somente no ano eleitoral? Para você puxar voto? Será que, será que a população não vê isso, cara? Exatamente. Eu penso nessa linha de raciocínio sua aí, eu sigo também esse entendimento seu e vou além, né? Poxa, aquilo dali todo mundo está vendo. O que a pessoa não está vendo é qual o seu objetivo, qual a sua proposta. O que você tem de novo para a gente? Sim. Porque o defeito aqui, gente, nós já estamos vendo o defeito. Eu quero saber a sua proposta. O que você tem de novo? E aí não adianta, entendeu? Às vezes... Então, assim, só apontar e acaba até ficando uma coisa chata. Não, retórica. E é como você pegou e como você falou também, e eu acabei de explicar aqui, cara, você vai fazer e realizar essas cobranças a ponto de forçar o governo a alguma coisa ou mostrar que você está cobrando, poxa, faz isso fora de ano eleitoral. Porque eu vou fazer isso, porque talvez você está se mostrando quem você é através disso que você está fazendo e não vai ganhar voto. Exatamente. É o que eu penso também. Porque você vai estar forçando algo da prefeitura, entende? Claro, a população enxerga. A população está vendo o que você está fazendo e outra coisa. A população está vendo essa forçação de barra. Sim. A ponto de você pegar e falar assim, não, eu vou fazer isso em ano eleitoral porque eu vou... Cara, e os outros 3 anos? A pergunta é, quem você foi nos últimos 3 anos? Fora do período eleitoral. Exatamente. Quem você ajudou? O que você fez por alguém, talvez, até mesmo fora da política, como humano? É isso que eu fico a me perguntar. Porque hoje é muito simples, ou antes, você pegar e vir com o celular para a rua, sair filmando todas as coisas e jogar na conta do prefeito. Justamente o quê? No ano eleitoral. Aí o cara se mostra quem ele é. Né? E a população está vendo isso. Então, cuidado. Caminhando assim para o final, uma pergunta muito importante, essa aqui é muito importante, e que vai assim, caminhando para o final da nossa entrevista. Aonde o Anderson quer chegar na política? Olha, eu digo que eu quero chegar onde Deus permitir. Porque não adianta eu ter meus planos, meus projetos, sendo que quem dá a palavra final é Ele. Então, assim, prefiro dizer que eu quero chegar aonde Ele permitir. Aonde Deus permitir. Cargo nenhum, só mesmo... Deus permitir, eu estou... visando o presente agora, né? Exatamente. O futuro, exatamente, a Deus pertence. Exatamente. Isso é muito bom. Então tá jóia. Antes, quero aqui agradecer a sua presença e quero te dar 1 minuto para suas considerações finais. Você pode olhar para a câmera ali. 1 minuto. Sim. É todo seu. Jamais seja quem as pessoas querem que você seja. Seja você mesmo. E tenha em mente, veja só, tenha em mente que a sua vontade de vencer seja maior do que a vontade de desistir. É isso. Mais uma vez eu quero agradecer o pré-candidato, obrigado. Anderson Chapoca, pela entrevista. Pela estreia aqui, seu primeiro convidado a estrear a bancada aqui. E muito obrigado também pela companhia de vocês. Agradecer por essa entrevista, né, ao nosso pré-candidato. Desejo toda sorte nessa sua jornada. Né? Você, como você disse, por enquanto, você não ganhou nenhuma política, então te desejo sorte nessa campanha agora, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua assessoria que está aqui também, junto de você, e que se for da vontade de Deus, você entre no decorrer desse ano aí. Exato. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer a você que ficou conosco, né, até agora, nessa primeira entrevista. A gente estava perguntando antes do programa quanto tempo. Conversamos 1h40. Não, 1h10, né?
Não, 1h10, 1h10. A hora passa, a hora voa, né? Que a gente estava discutindo quanto tempo seria. E eu falei com ele, rapaz, deixa fluir. Deixa fluir, a gente toma aqui, ó, o nosso cafezinho aqui, vai batendo. O sinal tá... Esse quase esse gasto já tá até frio. Tá até frio, pega tá mais, depois você pega mais aqui. Ótimo. Então, tomamos o nosso cafezinho aqui, batemos um gostoso papo de política e queria desafiar você a continuar nas nossas redes sociais, lá curtindo, compartilhando e assim, depois você vai no YouTube lá, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo qualquer tipo de vídeo que chegar no nosso canal vai ser avisado a você. Então, eu queria que você continuasse, é só apertar o botão aí antes. Essa tecnologia aí, né? Vira a garrafa toda e aperta o botão. Ô, Senhor. Não, ao contrário. Cadê, rapaz, o botão? Peraí. Sangue de acho que é muita tecnologia para ele, hein, pessoal? Aqui, ó, é só, vira aqui, ó. É só apertar esse botãozinho aqui, ó. Sim, pô. A minha garrafa lá é aí, tá bom. Aí, conseguimos Muito tirar o obrigado. café, hein? Pessoal, então é isso. Nós ficamos aqui com o nosso cafezinho. Agradecemos pela sua presença nesse primeiro dia de Papo de Política. E na próxima quinta-feira, às 7h30, nós estaremos aqui também. Lembrando que no nosso feed no Instagram está rolando sorteio, tá? De um kit churrasco. Você que quer lá comer aquela carninha, aquela pontinha de costela, aquela linguiça de pernil, aquela picanha suína. Então, ó, aproveita, vai lá. Participe do sorteio, até porque é um sorteio da Top das Carnes, tá? Do nosso amigo Staizinho. Então, dá um pulinho lá no Instagram, compartilha, curte, faz o que precisar fazer lá para você estar participando assim desse sorteio. Então, eu aguardo você na próxima quinta-feira, às 17h30, e nós vamos conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Itaperuna, a vereador também, Bruno Alves. Tá, estará conosco aqui às 7h30, às 19h30, e eu aguardo você também. Um grande abraço para você, nós vamos ficar aqui com o nosso cafezinho e findando assim o nosso papo de política. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima noite para você.